Ô Ju, onde que a gente tinha parado mesmo? Não acredito que você esqueceu. A gente estava na parte onde os plebeus se revoltam até conseguirem uma participação política mais justa. Ah, pode crer. Nessa pegada de exigir mudanças, os plebeus foram cada vez mais conquistando seu espaço. Em 366 a.C., Licínio e Sextio, 2 tribunos da plebe, conseguiram aprovar uma lei que dava acesso ao consulado para qualquer plebeu que conseguisse se eleger nos comícios. E isso foi uma conquista muito importante, já que o consulado na Roma Antiga era um dos magistrados mais importantes. Em 326 a.C., a escravidão por dívida é abolida. Isso tirou um peso enorme das costas dos plebeus empobrecidos. Para somar, a plebe ainda conseguiu acesso a todas as magistraturas em 300 a.C. E, em 286 a.C., um novo comício foi aberto e chamado de Assembleia das Tribos. Na prática, os plebeus não conseguiam muita coisa nas assembleias centuriais, só aqueles que tinham muita grana. A parada era dura para quem era pobre. E esse quadro só foi piorando com o processo de expansão de Roma. No começo, as guerras eram travadas com o propósito de defesa do território. Mas, entre 298 e 272 a.C., elas tomaram uma proporção totalmente diferente. Nesse curto espaço de tempo, eles conquistaram a Península Itálica inteira. O único problema disso é que o seu território passou a fazer fronteira com Cartago, uma cidade de origem fenícia situada no norte da África. A parada foi ficando feia mesmo entre 264 e 146 a.C. Foi quando rolaram as famosas Guerras Púnicas. Foi uma série de 3 confrontos onde Roma saiu invicta e soberana. Essa vitória permitiu aos romanos anexarem as ilhas de Sardenha, Córcega e da Sicília, além da Espanha e parte do norte da África. Depois disso, os caras não pararam mais de se expandir. Conquistaram o reino macedônico e chegaram a levar a guerra até o Mar Negro. E essa loucura toda para depois os patrícios poderem confiscar as terras conquistadas pelo Estado, apesar de, na teoria, elas serem públicas. Bom, foi assim que a concentração de terras foi ficando absoluta nas mãos dos patrícios. Esse fenômeno foi tão forte que, enquanto na Grécia os maiores latifúndios chegavam a 24 hectares, os dos romanos chegavam a 80.000. Com essa história de latifúndio, os plebeus só foram se ferrando cada vez mais. Os que não morriam nas guerras não conseguiam retornar ao trabalho simplesmente porque o Estado não dava recompensa nenhuma pelo serviço prestado. Além disso, a importação de cereais das regiões conquistadas fez os pequenos e os médios proprietários perderem suas terras para os credores patrícios. Eles não conseguiam mais competir com os baixos preços do mercado. O resultado disso foi o êxodo rural. No fim das contas, acabou se criando uma imensa massa de plebeus urbanos, pobres, que não tinham saída além de esperar a boa caridade de famílias ricas que lhes dessem proteção e mantimentos. Era assim que um pequeno número de pessoas controlava os cargos políticos, graças à sua vasta clientela e à compra de votos nos comícios. Sem falar que os patrocinadores dos jogos ganhavam muita popularidade e apoio das massas. É bem aí que surge a política do pão e circo. E essa cena durou muito tempo, até que teve gente tentando mudar isso, mas nunca deu muito certo. Até que, em 121 a.C., começou um período de certa instabilidade social. A partir daí, 2 processos se iniciaram e selaram o destino de Roma. O exército substituiu o Senado como núcleo de poder e o exercício desse poder acabou nas mãos dos ditadores e, mais tarde, dos imperadores. Tudo começou com um general chamado Mário, quando ele começou a pagar e conceder benefícios aos seus soldados. Ou seja, o que ele fez foi profissionalizar o serviço que os seus homens prestavam. É lógico que, com o tempo, esses caras começaram a dar muito mais apoio político para os chefes militares do que para o governo, que nunca tinha ajudado eles com nada. Não é à toa que esse Mário foi eleito e reeleito cônsul 7 vezes entre 107 e 87 a.C. E olha que um cônsul só pode se eleger a cada 10 anos. Depois desse primeiro passo dado por Mário, vieram Silas e César. Esses deram mais um passo e conseguiram o título de ditador. O famoso Júlio César, que conquistou a Gália, apesar de ter tido poderes quase que ilimitados, nunca conseguiu ser imperador de Roma.
E o motivo é simples: ele foi morto antes de conseguir se tornar imperador. As ditaduras foram corroendo as bases da República Romana, mas o espírito republicano continuava vivo, e foi exatamente isso que levou César ao seu túmulo em 44 a.C. Só que depois disso, a República foi cada vez mais deixando de ser uma forma de governo. O poder de César foi transferido para 3 generais que estavam ligados a ele: Otaviano, o filho adotivo de César, Marco Antônio e Lépido. O Lépido não durou muito tempo e acabou perdendo a influência dele para o Otaviano em 36 a.C. Já o Marco Antônio ficou governando a parte oriental do Império lá no Egito em uma aliança com a Cleópatra. Mas os planos dele de dominar Roma falharam em 31 a.C., quando ele, na Batalha de Ácio, perdeu tudo que tinha para Otaviano. É aí que Roma vira um império formal, já que Otaviano foi o primeiro a receber o título de Imperator. Mas a história não para por aí não. O cara era muito esperto, tanto que em 27 a.C. ele fez uma manobra política inacreditável. Numa sessão de auditoria com o Senado, ele declarou que renunciava a todos os seus poderes e declarou restaurada a República. Nessa mesma sessão, o Senado não só restituiu todos os seus títulos, como lhe concedeu novos. Ele passou a ser tratado como príncipe, ou seja, o primeiro cidadão de Roma, e como Augusto, um nome que só era dado aos deuses. Sob a regência desse nóia, o Império Romano conquistou o Egito, a Dalmácia, a Panônia, a Nórica, a Récia e a Espanha. Logo menos, esse império vai conhecer uma fase de grande estabilidade e riqueza chamada de Pax Romana. Mas aí... Ué, aconteceu o que sempre acontece. Fala, caramba! No próximo episódio eu falo. Um abraço, galera. Obrigado por terem assistido nosso vídeo e se inscreve aí que semana que vem tem mais.